a gente vai falar sobre texto. Tá? A gente já viu algumas propriedades aí, né, durante o decorrer da aula, né, e vamos continuar aqui até a página 176, é uma parte mais rápida, tá, da aula. Deixa eu fechando essas aqui. Tá, paleta, essa daqui deixa aberta por enquanto. Não, essa daqui eu já falei. Então vamos lá. Deixa eu beber uma água. Uma pausa de... Estávamos rindo daquela unidade. Ah, entendi, a unidade de medida PC. Pessoal, não é... Entendeu? Não é normal, tem que falar. É porque as pessoas, né, levam para o outro lado, tem a mente suja. Né? Mas é uma unidade de medida, tá, pessoal? Como homem é bobo, né? Só homem que é bobo assim, tá? Desculpa, tá, meninas? Mas é uma piadinha que os homens gostam, então nós somos muito infantis. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí sobre as propriedades, né, as formatações de texto, geralmente, né, as pessoas gostam disso. Então a gente vai falar aí sobre text-align, decoration, transform, indent, letter spacing, word spacing, word wrap, line weight, né, o tamanho da linha, white space, text shadow e font family, eu acabei de mostrar, font size, style, weight, font face, ok? Vamos lá, vamos uma por uma. Bom, propriedade color me recuso a falar, né, pessoal? Tá? A gente já viu aí, né, a propriedade, tá? O text aligning, tá? Então left, right, center, justify, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então olha só, se a gente tem aqui, ó, né, um div e a gente criou aí um texto dentro de cada div, tá vendo? Left é a esquerda, center no meio, sempre levando em conta que a gente tem aqui o padding, tá, pessoal? Margem, né? Aí fica o conteúdo, né? Só ali dentro que ele vai colocar essas propriedades aqui, tá? De alinhamento, né? Tá vendo? Ó, right e justify. Olha aqui, ó, justify, tá? Vamos abrir aqui os exemplos. Então deixa eu fechar aqui essas... Opa! Deixa eu fechar. Isso. Ok. Aqui vamos dar Ctrl Y aqui tudo. Salvar. Index 2. Salvar. Deixa. Sim. O index Ctrl Y. E faltou só. Depois eu faço. Salvar sim. Vamos fechar aqui. A classe. Né? Vamos fechar também. Aqui também, aqui background, tá, vamos fechar tudo aqui. Yes. E aí a gente chega aqui, tá? São dois arquivinhos, aqui é uma parte mais rápida, essa segunda aula, onde nós temos aqui no nosso exemplo, tá vendo? Ó, um arquivo fontes e textos. Tá? Nesse arquivo fontes aqui, ó, eu tenho, estou chamando, né, o arquivo CSS chamado fontes.css, tá? E eu tenho um parágrafo, dois parágrafos, ok? No parágrafo 1 aqui, ó, eu tenho um ID chamado de P1 e no parágrafo 2 aqui eu tenho um ID chamado de P2, tá? Olha lá, tá vendo, pessoal? Isso daqui não é uma classe, né? É um ID, tem jogo da velha, beleza? Aí eu venho com as propriedades, ó. A propriedade font family, que eu já coloquei aí para vocês, ó. Arial, Georgia, tá vendo? Font size, tá vendo? Ó, X large. Mas eu posso colocar o que aqui? Vamos já dividir, né? Ó. Em vez de usar large, né, eu tenho várias propriedades, ó. Eu vou colocar font size 22px. Olha lá, já deu uma diminuída lá no meu font size. Font style, ó. Font style, dois pontos, tá vendo? Normal, oblique, italic, ponto e vírgula.
continuou itálico aqui. Se eu remover, lógico, ele vai ficar normal, né? Olha aqui isso daqui que legal, pessoal. Fonte variante. Variant. Ó. Small. Ai, peraí, deixa eu ir mais para baixo aqui. 2 pontos. Normal. Ponto e vírgula. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Se eu vou colocar aqui small caps, olha a diferença. Ponto e vírgula, nunca esqueçam. Olha lá, tá? Ele fica, né, o caps lock. Tá vendo, ó? Deu para ver, pessoal? Tá tudo em maiúsculo aqui, né? Se a gente olhar o texto, tá vendo? O texto não tá em maiúsculo, ok? Olha lá, ó. O texto tá normal. Eu coloquei através de estilo que todo o parágrafo 1 vai ser em maiúsculo, né? Às vezes a gente faz isso para um H1, para um H2, e aí os títulos ficam sempre em maiúsculo, ok? Aqui, ó, o peso, né, o font weight, né, seria o bold, né, tá vendo? Eu posso colocar por números também, em vez de bold. Então, olha só, um número 300 aqui, ó, ponto e vírgula, ó. Vamos colocar um menor aqui, 100. Ele não tá mudando, por quê? Porque ele tá muito forte já, né? Ele já tá muito forte aqui, esse P1. Não, peraí, deixa eu colocar 700 aqui, ó. Será que eu tenho que salvar o desgraçado? Salvar tudo. Ele já está muito forte aqui, Vou colocar aqui, vou remover aqui no P1, Ctrl 8. É porque como eu estou em maiúscula, né, ele está ficando todo... E outra, a fonte que eu estou usando também é Arial Black, né? Então deixa eu apagar aqui essa Arial Black. Vamos usar essa Georgia comum aqui, ó. Tá vendo, ó? E agora vamos, aí sim, como não é mais black aqui, né, a fonte, vamos alterar aqui para 100. Olha lá, tá vendo, pessoal? O bold, a gente pode ir aumentando, ó, 200, ó. Ele tá aumentando. Vou colocar aqui 400, ó. 600, olha lá, 700, ok? Ou então você chama de bold, né? Ó, olha lá, aí ele fica no máximo aqui, tudo em maiúsculo, ok, pessoal? Tranquilo? Vamos mexer um pouquinho aí nessas propriedades, né, do alinhamento. Então vamos lá, aqui, ó. Text Align, eu vou colocar aqui o right, só para a gente ver, ó. Olha a diferença, tá vendo? Coloquei à direita. Vamos colocar aqui um Justify, ó. Justify, ponto e vírgula. Olha lá, tudo bem? Tá justificado, né? Vou colocar aqui Center. Olha lá, centralizei o texto dentro do meu div, aqui no caso, tá? Tranquilo? Eu vou seguindo, tá, pessoal? Só vou mostrar algumas propriedades aí, né? E a gente... eu coloquei o coisa aqui e não dei o Enter, né? Então vamos lá, Text Align, ó, Text Decoration, ó, então algumas propriedades do Text Decoration aqui, ó, tá vendo? None, underline e overline, tá vendo, ó? Line throw, underline, vamos colocar aqui um text decoration, underline, aqui no P2 agora, tá? Vamos lá, no P2, ó, text decoration, vamos colocar aqui underline, ponto e vírgula, olha lá, ficou tudo com underline, tá, pessoal? Propriedade text decoration, tá? Vamos seguir. Text transform, né? Olha lá, uppercase é uma outra propriedade em vez do caps para deixar tudo em maiúsculo, uppercase, lowercase, tá vendo? Capitalize, ele vai colocar cada palavra, né? Cada início de palavra em maiúsculo. Tá? Então vamos mexer no teste 2 aqui, ó, no P2. Então vamos colocar aqui, ó, text transformation.
tá? E vamos colocar aqui lowercase, ponto e vírgula. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem letra maiúscula aqui, ó, né, ó, nos pontos, ó. Não tem mais, tá? Se você colocar capitalize, olha lá, todas as palavras vão ficar com maiúscula, tá? E não adianta você alterar, ele vai pegar o que está no estilo, tá? Então tome muito cuidado com essas propriedades, né? Por exemplo, utilizem num H1 dentro de um div específico, tá? Para que o site não dê erro, ok? Vamos lá. Vamos ver outras propriedades aqui, ó. A indentação do texto, né? Então, olha só, eu posso fazer uma... Olha só, às vezes, pessoal, quando a gente olha um HTML básico, né, a gente não percebe a diferença, tá? Dessas propriedades que a gente vai ver agora. Test dent, ladder spacing... E cadê a outra? E lineage, ok? Por quê? Porque se a gente deixar da maneira que está, fica muito feio, né, o texto. Aqui no caso da indentação, onde tiver um parágrafo, ele vai colocar um espaço. Tudo bem? Ó, tá vendo? Aqui não tem, aqui tem, ó. Ele vai colocar um espaço aqui de indentação. Ladder spacing, essa é uma propriedade que eu gosto de usar, tá? Ele dá um espacinho aqui, ó, tá vendo? Entre as letras, né? Então, num H1, por exemplo, né? Deixa eu criar aqui alguma coisa, né? E a gente chama... Não quero aqui um novo, não. Vamos colocar no mesmo aqui. Ah, é porque tá dentro de um parágrafo, né? Vamos colocar aqui um texto qualquer aqui, Vou criar um parágrafo aqui novo. Não, vou... um Professor, parágrafo. Oi? o pessoal tá falando que mutou pra eles, mas pra mim tá normal. Oi, pessoal. Quem não está me ouvindo? O problema é local aí, hein, pessoal? Múltiplos usuários estão digitando. Aqui tá mudo, mudo, mudo. Vixe, Maria. Pode ser que tenha sido a plataforma, hein? Vamos lá, peraí. Eu vou... Vamos fazer uns... E agora, pessoal? Voltou? Pra mim tô escutando. Ó, voltou, beleza. Às vezes a plataforma pode estar com alguma coisinha. Voltou, beleza. Então vou fechar novamente a webcam e vou repetir aqui, tá? A gente está falando sobre a propriedade teste, tá? Então tem indentação de texto aqui, né? Ó, o ladder spacing, eu vou usar o ladder spacing aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Ai, caramba, cadê? Em qual é? Aqui, peraí, código. Vou apagar isso aqui. P2. Vamos voltar lá em P2. Então vou alterar aqui a propriedade aqui, ó, tá? Vou tirar esse underline só para não complicar, tá? E vou colocar aqui a propriedade, ó, ladder spacing. Se a gente colocar normal, é normal. Se a gente colocar aqui ponto e vírgula, vou colocar aqui 20px. Olha lá o que aconteceu, tá vendo, pessoal? Então, às vezes você coloca num H1, fica legal. Lógico que não com um tamanho, né, tão grande. Aí você vai diminuindo aqui, ó, tá? Aí o título do seu site vai ficar de uma maneira legal, entendeu? Não precisa deixar ele padrão, né? Ó, se você colocar 0px aqui, ó, esse é o tamanho normal, né, ó, no texto. Aí se você vai aumentando, ó, tá vendo? Às vezes você quer num subtítulo, né, deixar ele de uma maneira diferente, né? Vamos colocar aqui o ladder spacing no P1, que é onde está, ó,
Tá vendo aqui, ó? Ele fica um pouquinho melhor do que se você não tiver, ok? Ó a diferença, ó. Olha lá, tá? Ele fica grudado aqui, né? Cada fonte fica grudada uma na outra. Você dá um espacinho e isso já melhora, né, ó, visualmente, em título principalmente, ok? O word spacing aí é no caso a palavra, né? Não é no entre letras, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, na de cima, P1, word spacing. Vamos colocar aqui 2px, ponto e vírgula, ó. Aqui, ó. Ele não pegou, por quê? Vamos colocar no de baixo, porque lá a gente já está usando alinhamento, né? Então, às vezes, vamos colocar 2, não, vamos colocar 8. Por que ele não está funcionando? O word spacing aqui tem outra propriedade que está se sobrepondo. Border 2px, font family, small caps, não. 400, font family, será que é isso? Capitalize? Não pode ser. Deixa eu tirar essas aqui. Não está funcionando porque não sei porquê. Agora foi. Olha lá. Nas palavras. Não, ele só está usando coisa. Word spacing. Normal. Ponto e vírgula. Será que eu errei a propriedade aqui? Tá certo, ó. Word spacing 4px. Tem alguma coisa que está sobrepondo aqui. 5px. Deixa eu salvar e ver no HTML, né? Aí, deixa eu ver onde é que está isso. Está na área de trabalho, não tem problema. Salvar. Salvar tudo, né? Então eu estou dentro da aula 9, exemplos, fontes. Deixa eu fechar isso aqui. Aula 9, exemplos, fontes. Agora funcionou, tá vendo aqui, ó? Olha lá, pessoal, a diferença. Às vezes no Dreamweaver, né? A gente coloca aqui, né, ó, uma fonte e não pega. Por quê? Porque o Dreamweaver não tem capacidade de colocar esse tipo de fonte aqui dentro do, né? Ou seja, teria que instalar a fonte no Dreamweaver. Então sempre testem pelo HTML, tá vendo? Eu só fui perceber isso, ó, depois, ó, mas aqui tá funcionando, tá vendo, ó? O tipo de fonte, o word spacing, ok? Né? No navegador ele tem as fontes, né? Ele baixa as fontes, então não tem problema, mas o Dreamweaver ele engana, tá? Então tomem muito cuidado, né? Sempre dê um salvar, né? Porque você pode ser surpreendido, ok? Aqui nos exemplos que eu disponibilizei, aí tem os mesmos parágrafos, né? Com outras fontes, tá, pessoal? Tá vendo? Com outras propriedades aqui, ó. Tá? Lineage, que é o tamanho da linha, entendeu? Ó, entre uma linha e outra aqui, ó, tem um espaço, ó. Tá vendo? Lineage de 25, né? Isso também é uma propriedade muito legal de se utilizar, ok? Aqui, ó, no P2, onde está escrito otorrino, tá vendo? Ó, break word, ó, ele saiu fora do div, ele ultrapassou, né, o meu div, o meu parágrafo aqui no caso, ó. Tá vendo aqui, ó? Propriedade word break. Ok? Então existem várias propriedades, né, de textos e fontes. A ideia, pessoal, é que você, né, vá aprendendo aos poucos. A ideia não é você decorar tudo. Aqui você tem que entender que um lineage significa o tamanho da linha, entendeu? Aqui, ó, espaço em branco, ele vai permanecer, ok? Tá vendo? Ó, olha lá, ó, os espaços, tá? Ele mantém aqui no caso. Aqui tem as propriedades, né, ó. Não tem como, né, a gente ver todas, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo, das propriedades, ó? No caso do text shadow, tá? Eu mostrei para vocês com outra propriedade, com tamanho, a cor e
E o estilo, tracejado, né? A propriedade test shadow, tá? Tá vendo? Ó, deslocamento horizontal, tá vendo? Ó, 10, 10, esmaecimento e cor. Então, esse seletor aqui, tá? Você pode escolher aqui propriedades distintas para o mesmo na mesma linha, tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho um test shadow 10, 10, 10, tá vendo? Ó, se você olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, deslocamento horizontal é quanto que ele veio para a lateral aqui. O deslocamento, tá errado aqui, é vertical, é para baixo, tudo bem? O esmaecimento, né, ó, é aquele, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Aqui não tem, ó, aqui tem 10, ó, aqui não tem, ou melhor, aqui tem e aqui não tem, é o esmaecimento que está faltando, que é, né, deixar esse esmaecimento aqui da sombra, né, da shadow, tá vendo? E aqui no caso, ó, é a cor, tá vendo, ó, tá aqui, ó, cor, ok? É opcional. Então essas propriedades todas aqui, ó, você consegue colocar uma fonte. Pessoal, não utilizem shadow, tá? Geralmente os programadores adoram usar essa propriedade text shadow, né, para deixar e vai ficar legal. Não é, pessoal, tá? Não é. Pode ver, a maioria dos designers não utilizam, tá, essas propriedades, ó. Então se você olhar aqui, ó, tá vendo o text shadow, ó, em P4, não está aparecendo aqui, eu vou salvar e vou abrir lá nos exemplos, tá, de textos. Já deve estar até aberto aqui. Não. Aqui, ó, textos. Abrir através do HTML, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem a fonte aqui, ó, né, ó. Tá, pessoal, é muito ruim usar shadow em fonte, né? Isso já é ultrapassado, tá? E atrapalha na leitura também. Então, utilizem aí um site mais clean, tá? Aqui tem outras propriedades, né? Ó, test justify, outline, overflow, direction, tá? Para quem quiser aí se aprofundar, ok? Já falamos das fontes, né? O estilo de fontes aqui, tá? Já mostrei para vocês, ó, alguns exemplos, né? Ó, de fontes, tá? Ó, tá vendo, ó? Aqui é só colocar uma vírgula, né, e colocar as fontes, né? Aqui os tamanhos, tá vendo? Xmall, small, medium, large, xlarg, xlarg, small, larger e a medida, né? Px, que é o mais comum, tá? Tá vendo? Ó, aqui tem os tamanhos, ó. Px, small, medium, large. Os estilos a gente já viu, a variação também, né? Totalmente maiúscula, tem várias maneiras de se fazer isso. O peso, né, a grossura, né, que vai até o 900, né, o font weight, já vimos também. Tá vendo, ó? Aqui, ó, uma fonte robot normal, entendeu? Ó, são as propriedades, tudo bem? Font face, tá? Então, o que você pode colocar a propriedade font face, tá? De uma fonte sua. Ou seja, eu criei uma fonte, tá? E aí você chama ela, ó, através de um arquivo off, beleza? Senão você instala no seu sistema operacional. Ah, mas se você for hospedar essa fonte, ela não vai ter lá no servidor e o teu provedor não vai deixar você instalar. Aí você chama a fonte através de uma URL, ok? O Google, ele mostra, né, ele dá vários os exemplos, né? Então existem vários sites de fonte aí para você baixar, né? Geralmente a gente utiliza as que já existem. Por quê? Porque aí você vai conseguir utilizar em qualquer navegador, ok, pessoal? Por hoje era isso, né? Então, o que vocês precisam fazer aí de parte prática, né? Eu já mostrei lá o Box Model, né? Então vamos lá novamente. Vamos entrar aqui no área de trabalho. Oh, não, aqui. Área de trabalho, né? Ó, então a parte prática é pegar isso daqui, ó, pegar esse arquivo aqui que está em HTML puro e colocar formatação, né? A parte mais difícil é esse parágrafo aqui. Então, se você olhar o gabarito, como é que vai ficar, ó. Tá vendo, ó?
As fontes têm toda uma preparação, né, que vocês vão ter que fazer. Olha lá, ó. Parte mais importante, chama o arquivo bar.css, né, do teu site, né? Olha lá, mudar todas as fontes para Verdana. Professor, como é que eu mudo todas as fontes? Isso eu não tinha falado, né? Em vez de você usar, ó, pessoal, dentro de parágrafo, se você quer mudar todas as fontes, você usa a propriedade, olha só que legal, pessoal, body. Tá vendo? Ó, se você colocar a propriedade body, vai pegar em todo o corpo. Ok? Então utilizem, lógico que aqui está pedindo para colocar Verdana, né? Ó, então não é, aqui no caso, opa, perdão, fonte family, Verdana, cadê a Verdana? Aqui, ó, Verdana. Ok? Olha lá, por padrão ele já fica Verdana, né? Se eu for salvar e mostrar lá, salvar tudo. Ah, fechei aqui. Ó, ficou todo mundo como Verdana, ok? Aí você vai alterando, né? Ou seja, a propriedade body vai pegar tudo no seu site, tá? Tá errado, né? Olha lá. Faltou um L ali, ó. Olha lá, tá vendo? Ficou tudo Verdana agora, ó. Ok? Já com a propriedade body. E aí? Ah, alterar a cor de H1, porque olha como é diferente o H1, ó, do modelo. Tá vendo? Aqui tá assim, ó, né? Padrão. Olha lá como ficou. Ok? E vai indo, pessoal, tá? Olha lá, o H1 deve ter tamanho 150, o H2 130. O parágrafo garantia, que é aquele lá que tem a imagem, esse aqui, ó, ele é um... Tá vendo, ó? ID, ele tem um ID esse parágrafo. Ó. Olha aqui, ó. Guarantee. Tá vendo? Ele tem todo o estilo a ser colocado. Tá bom, pessoal? Todos esses aqui, ó. Ok? Não é difícil, pessoal, tá? Esse é o primeiro passo. A aula de hoje é super importante, né? Vocês viram que, olha, já vai dar 20 para as 10, né? Eu tô praticamente falando aí desde 8 horas, tá? Ela é importantíssima porque o resto que vai vir, pessoal, são coisas assim mais tranquilas, entendeu? Né? A gente vai ver, né, ó, na borda, lista, né, ó, sombra, display, são coisas mais tranquilas, né? Tá vendo? Vamos falar um pouquinho de spam, o elemento A, né? A aula de hoje é uma aula mais crítica, né? Porque a gente está falando dos métodos, né, de entrada, né, do CSS na página, tá? Box Shadow pode usar ou também não é recomendado? Não, então, Shadow é uma coisa muito sinistra, assim, tem que ser muito específico. Eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? É utilizada a propriedade, né? Mas evitem. Uma página mais clean, entendeu? Às vezes a gente quer fazer... Às vezes é mais usado uma shadow numa imagem, entendeu? Quando a gente quer dar um efeito de 3D, né? A gente trabalha isso mais na imagem, entendeu? Mas o conselho que eu dou é, você está fazendo ADS, você não é artista, faz a parte, né, funcional, entendeu? Aquela outra parte, chama alguém, é muito melhor, tá? Uma pessoa que manje mais de estilo, lógico, utilizando paleta, né, coisas prontas, você já vai pegando e aí você consegue fazer, né, uma coisa mais legal, tá? Mas geralmente nós não temos esse feeling, tá? É isso que eu quero dizer. O TP2, tá? Que é a parte de textos e fontes, também é para criar aí uma... Viu, pessoal? Ignore essa parte aqui. Crie um site e tal, né? Só precisa tá dentro da pasta, né? O HTML e o arquivo estilo.css, tá?
Aí tá vendo, ó, mude para o body, tá vendo? Aí eu coloquei aqui body, ó, coloque o fundo da cor tal, o padding da cor tal, né? Vamos ver o que que isso vai se tornar. Aqui é aula 9. Aula 9. Prática. Então olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma página do Zen Garden, ok? Né? Então está em HTML puro. Isso daqui, ó, vai se transformar. Vou abrir o index aqui, ó, nisso daqui, pessoal. É a mesma coisa, pessoal. Olha só a diferença de uma página HTML, né, e de uma página HTML com CSS. Olha que legal, pessoal, como fica, olha. Né? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem line height, letter spacing, word spacing, né? Olha só essa fonte que legal. Vamos inspecionar aqui, vamos fuçar aqui, ó. Tá vendo, ó? É um H2 aquilo dali, ó. É um H2, ó. Tá vendo? Mas tem padding, tá vendo? O padding aqui, ó. Tá vendo? Tem margem, né? Ó, esse daqui, ó. É um H1. Olha lá o box model dele, tá vendo? Tem padding, tem margem, tá vendo? A borda não tem, né? Só tem padding e margem. A fonte, tá vendo ali embaixo, ó? Né? Ele tá usando RGB, que é uma cor, no background, tá vendo, ó? Ou seja, lembra do box model, tá vendo? Isso aqui tudo é box model, pessoal, ó. Padding, margem, tá vendo, ó? Dentro do H1. Olha esse H1 como ficou legal, né? É difícil fazer uma página dessa, tá? Da nossa cabeça, pessoal, mas vocês vão conseguir fazer. Tá? Esse é o TP de hoje, né? Então as instruções estão aqui. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, page wrapper, cria uma classe para o conteúdo, tá? E se vocês tiverem dúvida, vai falando, eu vou dando, né, as dicas, ok? Aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se tem uma shadow aqui. Aqui tem uma shadow, tá vendo? Ó, quem foi que perguntou? Quem é que tinha perguntado? O Rafael, né? Perguntou da shadow, ó. Tem uma shadow aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, nesse H1, ó. Ó, é um H3, desculpa. Tá vendo? É um H3, tá vendo? Tem padding também, ó. Cadê? Olha lá, text shadow, tá vendo, ó? 5px, tem que olhar aqui qual é, ó. 5px, 25, ó, tá vendo? É uma difusão da shadow, ó. 25 cor branca, mas ó, tá vendo? Deu um efeitozinho legal aqui, né? Porque ele deu uma difusão de 25 na shadow, tá vendo? Né? Eu não curto muito, eu prefiro assim, ó. Eu acho isso aqui mais elegante. Né? Aqui dá uma enroladinha para ler, tá? Se a gente tiver muita shadow na página, fica cansativo de ler, tá? Mas ó, um exemplo clássico aí. Professor, uma dúvida não muito pertinente a essa parte, mas o senhor considera importante montar um wireframe antes de desenvolver um site? Sim, lógico. Pessoal, para quem não sabe o que é um wireframe, né, é um esboço, né, é um desenho, né, da página, é mais ou menos fazer alguma coisa desse tipo antes de desenhar. Né? A gente não está nesse nível ainda, né? A gente está, quer ver, ó, existem... Vamos ver alguns exemplos, só para o pessoal não ficar boiando, ó. Aqui, ó, vamos pegar a imagem mesmo, bem toscona, tá vendo? Ó, a gente tem aqui, ó, né, um wireframe. Olha, eu quero um site mais ou menos assim, ó, entendeu? Existem softwares que fazem isso, né? Mas a ideia, né, de fazer o wireframe, se a gente olhar lá, né, aqui, curso superior, né? Se a gente olhar até o desenho da disciplina aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem que fazer um wireframe, né, para o nosso site, para a nossa aplicação desktop, tablet e mobile, ok? Então a gente sempre faz isso. Né? Olha, então, por que eu não falei sobre isso ainda? Porque lá na frente eu vou dar um exemplo de como é que a gente, mostrando o Bootstrap, né? E aí a gente vai ver que isso daqui, ó, são colunas, entendeu? A gente vai trabalhar, sei lá, com 12 colunas. Ah, mas se for, né, no desktop eu vou trabalhar com 12.
Mas se eu tiver no tablet, eu vou trabalhar com 6. Se eu tiver no mobile, eu vou trabalhar com 3 ou 2, né? No caso, se a gente estiver trabalhando aí com tableless, ok? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos no básico por enquanto, beleza, Rafael? Mas é isso, tá, pessoal? A gente sempre, quando vai fazer um site do zero, né, a gente tem que fazer aí um wireframe, né, os desenhos de como vai ficar em desktop, tablet e mobile, ok? Tá? Eu vou explicar para vocês que em vez de vocês, né, logo de início, né, para vocês utilizarem aí um framework, né, como o Bootstrap, ok? Porque aí fica mais fácil. Né, e aí só altera as propriedades, né, e deixar para fazer esse design, porque o design quem faz, Rafael, não é o programador, entendeu? Né, é o cara de design, entendeu? É isso.